Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Vamos orar, vamos agradecer esse Senhor tão maravilhoso que nós temos. Verdadeiramente, Tu és o amado da nossa alma, Tu és santo, santo, santo. Não existirão palavras suficientes que sejam pronunciadas por nós, que se tornem capazes para traduzir tudo aquilo que Tu és. Mas dentro da nossa limitação, finitude, nós dizemos que Tu és santo, santo, santo. Tu mereces a adoração, o louvor, a gratidão do Teu povo. Obrigado, amado Senhor, pois Tu reúnes o Teu povo nesse ambiente, porque Tu desejas falar. E nós abrimos nossos corações para receber a Tua palavra, que Teu Espírito Santo que está em nós, entre nós, realmente fique passeando em nós, entre nós, para que possamos tocar a Tua presença. Nós não queremos ir embora desse ambiente do mesmo modo como aqui chegamos. Queremos ser tocados pela Tua palavra, pela Tua santa presença. Onde Tu estás, realmente há mudança. Então nós queremos ser tocados por Ti. Que o Teu falar, de fato, penetre em nossos corações de modo profundo. Em Teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai, nós oramos. Amém. Nós vamos dar um passo seguinte, vamos avançar um pouco dentro da temática que temos tratado com os irmãos, né? Uma aldeia chamada Betânia. Esse é o nosso terceiro e penso o nosso derradeiro encontro com esta direção. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ler um texto, vou colocar algumas palavras introdutórias e vamos recuperar aquele ponto final que nós fechamos o nosso reunir no último domingo e vamos avançar para aquilo que o Senhor tem para comunicar ao nosso coração nessa noite. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Permita-me introduzir esse momento, essa reflexão dessa noite, dizendo algumas coisas para vocês. Todos nós sabemos que os direitos do nosso Senhor Jesus Cristo são direitos soberanos sobre todo esse universo e sobre o mundo que vivemos. Isso sabemos. Mas nós também sabemos que esses direitos foram usurpados pelo nosso inimigo e pela rebelião do homem. Isso nós sabemos. Mas a boa notícia é que haverá um momento na história dessa humanidade que o nosso amado Senhor Jesus Cristo virá. E Ele estabelecerá o seu reino neste mundo, sobre esse universo. E o que será então trazido a Ele, que é merecedor? Todos os direitos dele serão estabelecidos de modo pleno e cabal em todo esse mundo. Porém, hoje, a pergunta que eu levanto: como que estes direitos do nosso amado Senhor Jesus estão sendo vindicados, eles estão sendo encontrados? A resposta é única: somente em Betânia. Os direitos do Senhor só podem ser vistos hoje em Betânia. Em Betânia. E por isso o inimigo irá lutar ferrenhamente contra tudo aquilo que toca a realidade de Betânia, que nós estamos estudando com os irmãos.
O inimigo não tem problema com o sistema religioso. Quanto mais, melhor. O inimigo tem uma queixa, ele tem, de fato, uma ira dobrada contra toda a assembleia que torna-se uma Betânia para o Senhor. E somente Betânia é que pode verdadeiramente estabelecer os direitos do Senhor nesse mundo corrompido, onde este mundo não reconhece esses direitos do Senhor. Esse é um pensamento que nós precisamos ter para entender Betânia. Os direitos de Betânia. O que nós estamos tratando com os irmãos? Betânia é aquele lugar, aquela assembleia, aquela igreja que acolhe o Senhor, que recebe o Senhor, que ouve o Senhor aos seus pés. É aquele ambiente, aquela assembleia, é aquela casa espiritual de Deus que verdadeiramente se prostra ante o Senhor para adorá-lo. O que é Betânia? Betânia é onde a manifestação da comunhão e do amor precisa ser uma realidade. Isto é Betânia. Então, a única maneira do Senhor estabelecer os seus direitos nesse mundo corrompido que nega esses direitos a Ele é através de Betânia. Então, isso fica claro para nós que quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, Ele virá para um sistema religioso? Não, Ele virá para Betânia. Ele virá para Betânia. Quando Ele foi elevado aos céus, Ele foi elevado a partir de Betânia. Ele estava de costas para Jerusalém e foi elevado aos céus. E a Bíblia fala que da mesma forma como Ele foi elevado aos céus, Ele voltará novamente. E segundo Zacarias 14, verso 4, os seus pés serão colocados no Monte das Oliveiras, que fica ali, um pouquinho nas encostas, tem Betânia. Então o Senhor Jesus voltará para Betânia. Essa é a beleza. E o Senhor tem falado conosco, esses encontros, a respeito dessa beleza, que verdadeiramente os nossos corações possam ser tocados com essas verdades. Então, o texto que nós lemos foi uma das últimas passagens que eu compartilhei no último domingo que aqui estivemos. Eu falei de duas realidades para vocês que acontecem em Betânia. Vocês se lembram que a primeira, baseado no versículo 38, é o acolhimento, é quando Marta hospedou ao Senhor Jesus. Ele foi recebido por Marta. Então, ali em Betânia, o Senhor Jesus encontrou um lugar onde ele pôde repousar a sua cabeça. É o que nós falamos para vocês. Vocês se lembram, o contraponto que eu coloquei para vocês, baseado em Lucas 9, 58, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu levei vocês a refletirem comigo, para que nós pensássemos como que o Criador desse universo, o Criador de absolutamente cada átomo que compõe esse universo, dizer palavras como estas: Ele veio para que era os seus não receberam, e Ele não tinha onde colocar a sua cabeça. Vimos que o sistema religioso da época, que era considerado como, de fato, a cidade do grande rei, a cidade na qual Deus havia colocado seu nome, que é Jerusalém, não acolheu Jesus. E o único lugar nesse planeta que foi, então, diferenciado e, de fato, houve um acolhimento a Jesus, foi uma pequena aldeia chamada Betânia. Por isso que Betânia é o lugar favorito de Deus na terra. Por isso que Betânia era um lar longe de casa para o Senhor Jesus Cristo. E conforme eu já falei várias e várias vezes para vocês, então Betânia, ela salta na nossa visão, na nossa mente, estudarmos sobre isso, porque
principalmente nos últimos 7 dias de vida do Senhor Jesus aqui na terra, na sua última semana, todo entardecer, Jesus saía de Jerusalém e ia para Betânia. Ao amanhecer, novamente, ele retornava para Jerusalém para levar o seu ministério adiante. Até que chegou naquele clímax, quando o Senhor Jesus precisou emitir aquele juízo: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas aqueles que te são enviados e matam aqueles que vêm em nome do Senhor. Quantas vezes quis eu reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Aí vem a profecia do capítulo 24 de Mateus, que não ficaria pedra sobre pedra, onde tudo seria então derrubado. Então, o grande testemunho para nós encontra-se nessa realidade chamada Betânia. E nessa primeira consideração que eu fiz para vocês, examinando o acolhimento de Marta, eu queria acrescentar apenas três pensamentos, como que nós podemos fazer uma aplicação clara para nós sobre isso. O que é receber a Cristo? O que é acolher a Cristo para todos nós? É receber a Cristo como Ele verdadeiramente é. É receber a Cristo na sua totalidade. Então, quando eu recebo a Cristo, eu o recebo como o meu Salvador, como o meu justificador, como o meu Redentor, mas eu também o recebo como aquele que é a minha santificação, aquele que promove o quê? A santidade em mim. Então, quando eu recebo a Cristo dentro desse contexto, na realidade eu estou recebendo dentro desta realidade. Eu estou recebendo a Cristo dentro desse âmbito maior. Eu recebo tudo o que Ele é em sua realidade. Esse é o primeiro aspecto importante para nós entendermos o que significa receber a Cristo, acolher. Agora, uma outra verdade importante: quando eu estou acolhendo a Cristo, quando uma assembleia acolhe a Cristo, o que está acontecendo? Receber a Cristo é receber todos os seus. O que eu quero dizer com isto? Vocês se lembram lá que o Senhor Jesus disse na sua palavra? Ele disse o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. E não somente a mim, mas recebe aquele que me enviou. Então, quem vos recebe, recebe a mim, disse Jesus. Não somente a mim, mas também aquele que me enviou. Então, o que é Betânia? Betânia é quando nós recebemos Cristo em tudo aquilo que Ele é. Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso Redentor, Ele é nosso justificador, Ele é a nossa santificação, Ele é o nosso tudo. Mas também, receber a Cristo significa que nós devemos receber os seus, assim como Ele disse na sua palavra. Porque quando nós recebemos o outro, estamos recebendo ao próprio Senhor. E quando recebemos ao próprio Senhor, estamos recebendo ao Pai. E por fim, receber a Cristo é dar a Ele toda a primazia. Toda a primazia. Não preciso ir lá, eu já vou pegar o texto para que eu não faça uma paráfrase errada, do capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 16. Por que nós devemos dar a Ele toda a primazia? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então aqui está algo extremamente importante para nós. Receber a Cristo é dar a Ele toda a preeminência, toda a primazia, toda a prioridade. Então, quando Marta está acolhendo, ela está acolhendo dentro desse âmbito maior que eu estou colocando para vocês. Em especial, nesse último ponto aqui, é quando nós jogamos todo o holofote sobre Cristo e damos a Ele toda a primazia que somente Ele merece ter. Então, essa é a primeira observação que eu faço daquilo que nós rapidamente, ao concluir o estudo de domingo passado, falamos para vocês. Mas
há algo a mais aqui que aconteceu em Betânia. Ele não somente foi acolhido, recebido dessa forma, mas o versículo 39 fala-nos que essa Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. E o versículo 42 completa a importância dessa atitude e ato de Maria, dizendo Jesus a Marta: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, Betânia não é só um lugar de acolhimento. Betânia é um lugar onde nós devemos ter ouvidos atentos para ouvir a palavra. Mas eu quero usar uma palavra que eu não usei na semana passada para vocês, ela é muito importante. Essa palavra é intencionalidade. Ou seja, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, você precisa ouvir com intencionalidade. Porque nós todos estamos ouvindo a palavra aqui. Mas o que é ouvir com intencionalidade? É ouvir com o propósito de que aquela palavra faça uma obra na minha vida. Quantas vezes você e eu temos ouvido, e as coisas não mudam? Porque não há uma intencionalidade no coração para acolher a palavra, para recebê-la no coração. Aí nós ficamos muitas vezes como que em ponto morto, stand-by, colocamos no ponto morto e deixamos a reunião correr. E vamos ouvindo e a coisa vai embora. Isso não é ouvir com intenção. Por isso que essa palavra penso ser importante para todos nós. Ouvir com intencionalidade. Eu preciso meditar naquilo que Deus está falando para mim, para que haja mudança. Senão, simplesmente nós ficamos, mecanizados ao ouvir. Sabe por que eu disse? Porque se você ouvir a palavra do Senhor, eu não tenho a menor dificuldade de dizer, você vai ser mudado, meu irmão, minha irmã. E se eu ouvir a palavra de Deus com intenção, com intencionalidade, eu vou ser mudado. Então vamos desentupir nossos ouvidos espirituais. Porque o inimigo vai lançando muita setinha numa reunião como essa, ou qualquer outra, ele vai lançando setinha, a tua cabeça está lá na segunda-feira, está não sei aonde, está num compromisso, você vai voando para lá e para cá. São pássaros malignos que vêm na nossa mente. Citando isso baseado naquelas parábolas do parábola do semeador. Foi lançado a semente à beira do caminho, o chão era duro e os passarinhos vieram e comeram. Esses passarinhos representam os espíritos malignos. Então nós precisamos ouvir a palavra com intencionalidade. Ela precisa tocar no nosso coração. Então eu quero agregar esse pensamento para vocês. Feliz é o homem que dá ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos ter a palavra habitando de modo abundante no nosso coração. Habite a palavra de Deus de modo abundante no seu coração. Mas ouça a palavra, lê a palavra com intencionalidade. Desculpe ser insistente com isso. É para gravar. Senão nós não iremos experimentar mudança, queridos irmãos. Então, essas duas observações são importantes. Os três aspectos que eu agreguei, numa questão do acolhimento, receber Cristo como Ele é de fato, receber os seus como a Ele mesmo, tê-lo como o preeminente no nosso meio, e agora, quando nós vamos assentar aos pés para ouvir a palavra do Senhor, ouvir com intenção. Eu desejo que essa palavra me mude. Eu desejo. Vocês se lembram daquela experiência do apóstolo Pedro, o primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo? Ele pregou aquele sermão precioso. Se você vai ver as palavras e você vai discorrer, é um sermão extremamente simples, mas cheio da unção do Espírito. E quando ele terminou o sermão, olha só interessante. Varões e irmãos, que mensagem maravilhosa. Meu Deus, eu flutuei no ar de uma mensagem maravilhosa. Não foi isso. Varões e irmãos, o que faremos? O que faremos? Isso é ouvir com intenção. É a ação da palavra no coração das pessoas e as pessoas recebendo a palavra de maneira adequada. Então não é que mensagem, não é que faremos, irmãos.
Aí mostra o movimento do Senhor na nossa vida. Muito bem, dito isto, vamos avançar um pouco mais. O Senhor Jesus também, além de encontrar o acolhimento, ouvidos atentos às suas palavras, ele encontrou um serviço adequado. Aí eu preciso colocar 2 textos, um perto do outro, para vocês entenderem um antes e um depois na vida de Marta. O antes está aqui nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo que estamos olhando aqui. O versículo 40 já nos mostrou que Marta estava agitada de um lado para o outro, estava ocupada com muitos serviços. Estava muito inquieta, e ela estava tão inquieta que ela se aproximou de Jesus e trouxe uma palavra até de exortação a Jesus. Não te dá conta, Senhor, que eu estou servindo-a sozinha? Ordena, pois, Maria que venha me ajudar. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você anda quieta e preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Então aqui está o primeiro ponto que eu quero analisar da vida de Marta. Agora, deixa o dedo aqui, vamos para João capítulo 12, que é, de fato, um outro contexto onde a mesma Marta encontra-se. Mas nós vamos ver uma outra realidade na vida de Marta. João 12, 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Simples assim, Marta servia. Marta servia. Mas nós percebemos aqui que Marta, ela já está num outro quadro, num outro cenário, completamente diferente daquele que há pouco nós olhamos. Então nós temos o antes e nós temos o depois. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós nos tornamos injustos com Marta. Nós classificamos Marta como a religiosa. Marta precisava de ajustes. O serviço para o Senhor é espiritual tanto quanto a adoração de palavras. Servir ao Senhor é algo maravilhoso, amados irmãos. É precioso demais. Pegue Mateus 20, 28, por favor. Sai um pouquinho daí, depois a gente volta. Mateus 20, verso 28. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele está então respondendo, né, à mãe de Tiago e João a respeito daquela petição que ela havia feito, então no final ele vai concluir o seu pensamento. Assim, verso 28, capítulo 20 de Mateus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o serviço é algo espiritual. Não há problema no servir. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos servi-lo. É verdade. Vocês não precisam ir lá, mas atente se quiser anotar. Em João 12 mesmo, onde eu estou me referindo, versículo 26 diz assim, olha só que interessante. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então o serviço é uma bênção. O serviço é algo espiritual. Então muitas vezes na colocação de um pensamento a respeito de Marta, nós podemos ser muito duros com elas, injusto muitas vezes. Marta precisava só ser ajustada, ser adequadamente ajustada. E por que ela então serviu de modo adequado ali no capítulo 12 de João? Porque ela servia em ressurreição. Porque nós já tínhamos a presença de Lázaro ali, que estava ressurreto. Então quando nós compomos Betânia, na presença de Marta, Maria, Lázaro até o momento, então nós vemos um movimento que agrada o Senhor. A vida de ressurreição está tomando conta de uma assembleia. E isso contagia, positivamente falando, tanto a adoração, conforme nós vamos ver depois, no ato e atitude de Maria, como na disposição em servir de Marta. Então, Marta estava servindo em ressurreição. Essa é a beleza. Então, o serviço não é problema. Muitas vezes nós somos, até brincamos, que é tal irmão Marto, né? Faz. Não, mas os Martos e Martas fazem parte. Porém, nós precisamos adequar o serviço. É uma bênção.
Entendem? Então nós precisamos, ao olhar, voltem lá para Lucas no capítulo 10 novamente, quando nós olhamos, por exemplo, assim, a característica de Betânia, nós temos que ver esta realidade. Vimos os dois aspectos, o antes e o depois na vida de Marta. Claro, Marta servia agora em ressurreição. E o serviço é tanto espiritual como uma atitude de adoração. Na realidade de Betânia, o serviço não está classificado como algo menor do que adoração. Não, porque está junto. Porque nós adoramos, nós servimos em ressurreição. Essa é a beleza que nós encontramos em Betânia. Agora, dando um passo seguinte, já falamos que em Betânia ele é acolhido, ele é recebido. Em Betânia ele tem ouvidos para ouvir as suas palavras. Em Betânia ele encontra um serviço adequado. E em Betânia também ele vai encontrar adoração. Um outro aspecto extremamente impressionante e precioso para Betânia é a adoração. Eu pedi para que vocês voltassem para Lucas, mas era para permanecer em João 12. Se vocês voltarem, vão João 12, por favor. Porque aqui nós temos um quadro que irá nos ajudar a ver essa realidade. João 12. Aí nós temos o versículo 3 de modo específico. Dentro desse ambiente onde Marta estava servindo de maneira adequada, nós tínhamos a presença de Lázaro, que havia sido ressuscitado pelo Senhor. Agora, nós temos Maria, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos e os encheu, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui está a atitude, a adoração. Então, o que Betânia necessita? O que Betânia mostra, evidencia para nós que é um ambiente que agrada o coração do Senhor. É um lugar onde há adoração. Se vocês colocarem esse mesmo texto ao lado de Mateus capítulo 26, que fala dessa mesma passagem, e ao lado de Marcos capítulo 14, vocês têm um quadro pleno. Só que em Mateus e Marcos, o relato na perspectiva do evangelista é que Jesus foi ungido na cabeça e aqui aos pés. Depende da perspectiva do evangelista. Mas nós temos aqui a beleza da unção acontecendo. O que Maria verdadeiramente fez? Ela quebrou aquele vaso e derramou sobre os pés do nosso amado Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E todo o ambiente ficou tomado com aquele perfume maravilhoso que valia mais de 300 denários, ou seja, praticamente um ano de serviço de um trabalhador. Então foi todo ele, esse serviço colocado dentro daquele vaso de alabastro, foi quebrado e foi derramado aos pés de Jesus. O que Maria estava fazendo, na realidade, ele era reconhecendo que Jesus era a preciosidade para ela. Lá, não precisam ir, mas em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7, vai nos dizer na final do texto, mas ele é a nossa preciosidade. E essa palavra preciosidade, se você for pesquisar, é a mesma ideia de ele é digno de receber toda a honra, ele é muito estimado, ele está num grau elevadíssimo, por isso ele merece receber isto. Foi exatamente o que Maria fez. Ela quebrou aquele vasinho de alabastro e derramou todo o perfume sobre os pés de Jesus. Agora, uma coisa muito importante que eu digo aos meus irmãos: não pode haver adoração sem o quebrantamento do nosso ego. Não podemos adorar a Deus com o nosso ego. O eu não adora nada a não ser a si mesmo. O eu jamais vai focar a adoração no Senhor enquanto Ele estiver no centro. O lugar do eu é a cruz. O vaso que é a nossa alma, representado aqui,
onde nós estamos olhando, precisa ser quebrado. O vaso que é representado, que é a nossa alma, precisa ser quebrado. E nesse quebrar, o que vai acontecer? Quando nós somos quebrados, vamos poder exalar um perfume que agrada o Senhor. Não há como uma assembleia tornar-se perfumada se nós, que compomos essa assembleia, não formos quebrantados. Como que eu posso adorar o meu Senhor se eu não tenho um coração quebrantado? Se eu tenho um coração endurecido, voltado para mim mesmo? Se eu fico amarrado dentro de linhas que me mantêm prisioneiro? Então, para que haja uma verdadeira adoração, é necessário que haja o quê? Quebrantamento da nossa alma. Eu fico imaginando, sabe, uma igreja quebrantada, uma igreja que está toda ela triturada. Que lindo e maravilhoso e cheiroso perfume não será exalado dessa igreja, Então, o que nós precisamos é de fato de sermos quebrantados, tocados. E para que isso seja uma realidade, para que nós possamos ser alcançados como aquela assembleia que agrada o coração do Senhor, para que nós nos tornemos aquela Betânia que tanto o Senhor deseja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar todos os tipos de instrumentos ou ferramentas para que nós sejamos quebrantados. O primeiro grupo de ferramentas que o Senhor usa é o grupo que eu chamo grupo de ferramentas doméstico. É o nosso cônjuge, nosso filho, nosso pai. Aí ele vai ampliando os seus movimentos de ação na nossa vida. Ele vai usar os nossos irmãos como ferramentas, martelinhos e martelos e marretas em nossas vidas, para que nós sejamos quebrantados. Para que nesse movimento, esse duro vaso que é a nossa alma, possa ser quebrado. Ele vai permitir que provações cheguem à nossa vida, tanto externas como internas. São provações difíceis. Irmãos, não há absolutamente nada que esteja fora do controle do nosso Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Pense na história de José, por favor. José tinha 17 anos quando ele foi vendido maldosamente pelos seus irmãos. Teve aqueles sonhos que nós já estudamos há um tempo atrás. Ele foi vendido de maneira muito maldosa. Na realidade, seus irmãos, ou alguns deles, desejavam matar José, tamanho ódio que eles tinham no coração. Mas, por uma intervenção de um dos irmãos, e também, lógico, da intervenção divina, ele é vendido por um mercador de escravos ismaelitas, que levam José para o Egito, e lá José é vendido. E a história avança aí algumas dezenas de anos, e nós sabemos todo o transcorrer dessa história. Mas o ponto importante, depois vocês vão ler lá, não precisa ser agora, em Gênesis 45, a partir de 45 até o capítulo 50, vocês vão ver o desfecho de tudo isso. E a coisa mais linda é quando, então, os irmãos de José, depois de muito tempo, houve fome sobre toda a terra, e eles foram buscar alimento lá no Egito, os irmãos de José, a pedido do pai Jacó. Chegaram então diante de José, que era o rei, vamos colocar assim, apenas só tinha Faraó acima dele, que comandava tudo. E o que aconteceu? Então, depois deles se apresentarem e haver um reconhecimento claro de que eles estavam diante de José, que eles tinham vendido para o Egito, José falou assim: não vos entristeçais por terem me vendido para o Egito, pois Deus me enviou adiante de vós, para que hoje haja salvação. Então José entendeu que toda aquela aflição, de 17 anos até os 30 e poucos anos, ele entendeu que Deus estava no comando. Você está passando por aflição, meu irmão, minha irmã? Olha a história de José. Olha a história de Davi. Davi foi ungido rei por Samuel, não foi? Foi ungido rei. Olha, você é rei, derramou óleo na cabeça dele,
Então vamos pegar uma carruagem, vamos para Jerusalém assumir o reinado. Não, não, não. Ele fugiu 10 anos nas montanhas, fugindo de Saul. 10 anos. Então José foi preparado todos esses anos lá no Egito, para poder comandar o Egito e ser bênção na vida do seu próprio povo. Davi precisou ser preparado 10 anos lá no deserto, nas montanhas, fugindo de Saul, para que pudesse governar. Deus é um Deus muito prático. Então você está em aflição, essa é a ideia. Então, para que você e eu sejamos quebrantados, então o Senhor vai usar ferramentas das mais diversas. Ele nos mantém prisioneiros. Mas você e eu temos duas reações diante das aflições. Ou vamos amargar, ou vamos nos render. Ou vamos achar culpado, vamos apontar dedo para todos os lados, ou vamos falar assim: Senhor, o Senhor está no comando. Pense em José, pense em Davi, se eles agissem de modo diferente. Mas eles enxergavam a mão de Deus. A mão de Deus em todas as coisas. Então, para que nós sejamos quebrantados e assim possamos não só adorar o Senhor adequadamente, mas possamos servi-lo de modo agradável a Ele, Ele precisa nos quebrantar. Se não formos quebrantados, irmãos, nós não exalaremos o bom perfume de Cristo. Nós vamos exalar qualquer perfume, menos aquele que é o perfume de Cristo Jesus. Spurgeon, quando ele estava olhando para um texto como esse, no caso do vaso de alabastro sendo quebrado para ser derramado, olha só o que ele disse: as joias do cristão são as suas aflições. Quando os cristãos permitem ao Senhor quebrá-los, e quando os cristãos permitem que eles se desperdicem para o Senhor, então aqueles que chegam perto destes cristãos, o que eles vão perceber, o que eles vão sentir? A fragrância da vida de Cristo. Então, resumindo, as joias do cristão são as suas próprias aflições. Então o Senhor nos dá aflição, para que nessas aflições sejamos quebrantados e nessa quebradura possa manifestar um perfume que vai contagiar o ambiente. É assim. Então você está em aflição, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao clube espiritual do Senhor. É assim que funciona. O Senhor é um Deus muito prático. É assim que Ele deseja. Não há nada mais precioso, diz certo irmão, sobre a face da terra, do que uma reunião de cristãos na qual o Senhor está sentindo-se em casa, uma reunião de vasos quebrados. Reunião de vasos quebrados, onde o perfume está contagiando a todos. Essa é a beleza de Betânia. Quando isso acontece, há uma emissão, de aroma da presença de Cristo, que pode ser detectado por todos aqueles que entram naquele ambiente. Isso é Betânia. O Senhor deseja encontrar Betânia em nós, para que quando outros entrem no ambiente, no reunir do povo de Deus, eles possam ser contagiados por um perfume que não pertence a nós. Por quê? Porque nós estamos quebrantados, então, a partir desse quebrantamento, a vida de Cristo é manifesta. Essa é a beleza. Então, em Betânia, nós temos o quê? Nós temos a adoração. E para que haja a adoração, o quebrantamento é algo inegociável. Inegociável. Lembre-se, o caminho da cruz não é compulsório. O que significa isso? Não é como um imposto. Imposto é algo compulsório. Você paga ou paga. A cruz é um convite. O Senhor fala assim: você quer ser meu discípulo? Então você tem que ter uma atitude e um ato. A atitude é no teu coração, eu desejo. O ato é a tua prática. Tome a sua cruz, melhor dizendo, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e venha após mim. Ele não vai obrigar ninguém a tomar a cruz. Mas ninguém poderá ser seu discípulo se não for por esse caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Essa é, vamos dizer assim, o grande desafio que nós temos. Isso é Betânia. Então, para que haja Betânia, vamos guardando. Tem que haver o acolhimento, tem que ter ouvidos para ouvir, tem que ter serviço adequado, baseado em ressurreição, e precisa também ter adoração. Isso é Betânia. Esse é o ambiente que o Senhor busca. Lembre-se, vou avançar aqui. Jesus vai voltar para Betânia. Então nós precisamos ser preparados. Nós precisamos ser preparados por esse Senhor maravilhoso. Essa é a bênção. Agora, dando um passo maior, voltem para João 12, se é que saímos daí. João capítulo 12. Então, o que Jesus vai encontrar também em Betânia? Ressurreição. Ressurreição. E ressurreição também fala-nos de testemunho. Então, João 12, novamente vou ler o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aqui, então, temos a presença de Lázaro em Betânia, que havia sido ressuscitado dos mortos. Versículos 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha que impressionante. Impressionante. Então, para que haja Betânia, é necessário verdadeiramente que haja ressurreição. A vida de ressurreição é o único tipo de vida que agrada o Senhor. A vida de ressurreição é o único tipo de vida que pode compor Betânia. Vocês vão entender logo mais por que eu estou dizendo isso. Repetindo, a vida de ressurreição é o único tipo de vida que agrada o Senhor, é o único tipo de vida que pode verdadeiramente compor Betânia. A vida de ressurreição precisa guiar a igreja, precisa guiar Betânia. Betânia exige essa vida ressurreta. Sem ressurreição não há testemunho, não há Betânia. Vocês vão entender a ênfase que está sendo dada e por que eu estou fazendo isso. Para que haja vida de ressurreição, o Senhor, agora entra o ponto. Para que haja vida de ressurreição, o Senhor permitirá que a nossa vida natural exale mau cheiro igual ao morto de 4 dias. É assim. Para que haja vida de ressurreição, o Senhor permitirá que a nossa vida natural fique naquele processo de lentidão, de podridão mesmo. E vocês vão entender o porquê. Porquê desse assunto, extremamente importante. Nada podemos, queridos irmãos, produzir com a nossa vida natural. Nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Betânia não pode ser composta de uma maneira diferente que não seja essa composta de vida de ressurreição. Por isso que todos nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. O Senhor só chegará, o Senhor irá tardar a sua chegada até nós, até que Ele veja o nosso pleno fim. Ele não vai chegar a nós até que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos produzir religião com a nossa vida natural. Nós podemos produzir com a nossa alma um baita de um negócio religioso. A nossa alma é muito esperta. Nós podemos ter cânticos, nós podemos ter pregação, nós podemos ter de tudo. Nós podemos ter um sistema que agrega multidões, tudo fundamentado na alma. Mas isso não é Betânia.
Por isso que a cruz é fundamental para que haja Betânia. Sem a ação da cruz em nossas vidas, sem o fim de nós mesmos, sem a morte da nossa vida velha, sem a morte do nosso egoísmo, não pode haver vida de ressurreição. Nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. O Senhor só irá chamar pelo nome cada um de nós quando perceber que a nossa vida natural verdadeiramente já está sepultada há mais de 4 dias. É quando você chega ao fim de você mesmo. Senhor, não posso produzir nada por mim mesmo. Eu não tenho condição. Cheguei ao fim de mim mesmo. Joguei a toalha, Senhor. Então ele fala assim: Wagner, vem. Caio, vem. Carol, vem. Paulo, vem. Ele quer que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. Nós precisamos entender que com a nossa vida natural, com a nossa alma natural, nós não poderemos produzir assuntos espirituais. A grande maioria do sistema religioso é composto de vida natural, vida de alma. Agora, aqui tem um preço: negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Aqui está. Só a vida que vem da morte, só a vida ressurreta, só esta vida é que pode expressar a glória de Deus. Agora, ouça o que eu vou dizer para você agora. Ele não pode ser glorificado pela salvação da nossa vida natural. Se Jesus estivesse presente lá em Betânia, vendo Lázaro doente, ele poderia curá-lo perfeitamente. Seria algo majestoso, como nós vimos em outros cenários. Mas dentro daquilo que o Senhor desejava, a ideia aqui é que ele jamais poderia ser glorificado com a salvação da nossa vida natural. Somente pela vida de ressurreição ele encontraria o seu objetivo. Espiritualmente falando, ele precisa deixar que nós fiquemos a cheirar de 4 dias de sepultamento. Senão ele não vai nos usar. Então ele precisa permitir todas as linhas de provações que ele tem mandado para nós. O Senhor quer verdadeiramente alcançar em nossos corações essa realidade, para que entendamos que nós não podemos edificar Betânia com vida natural. Não podemos. Não podemos. Se nem dentro de um relacionamento conjugal, vamos colocar aqui, quando nós reagimos naturalmente, é briga de foice, não é? É briga de foice, briga de razão, né? Briga de razão, mas você, não, mas você, aí fica briga de facão. Vida natural com vida natural. Agora, quando nós colocamos a boca no pó e convidamos ao Senhor Jesus a reagir de modo adequado em nós, um pode até não reagir, mas se você reagir de modo espiritual, pronto. Você vai ser abençoado. Esse é o ponto. Então, para que nós possamos avançar espiritualmente, é necessário que essa vida natural cheire mal. Você precisa desistir de você mesmo. Você precisa desistir da sua própria vida natural. Então, João, volte uma parte, se vocês estão em João 12, no capítulo 11. No capítulo 11, nós temos ali, versículo 42 em diante. Aliás, eu sabia, ele está fazendo uma oração, né, no final do versículo 41. No 42 ele fala: aliás, está dizendo ao seu pai, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Aqui está, aqui está. Lázaro, então, ele é tirado para fora naquelas condições. É assim que o Senhor nos chama para fora. Senhor, nós não podemos
de fato, nos tornar Betânia para ti, se não for através de uma ação tua em nossas vidas, nos dando a vida de ressurreição. Então, o que é a composição de Betânia? Tudo aquilo que nós falamos há pouco, somando também esta realidade da vida de ressurreição. E é claro que uma assembleia assim se tornará um alvo do inimigo. Nós temos o acolhimento, recebemos, nós temos ouvidos para ouvir, nós temos um serviço que está sendo ajustado, nós temos uma adoração que está sendo expressada, nós temos vida de ressurreição, mas é lógico que isso vai atrair a atenção do inimigo. Não tem a menor dúvida. No capítulo 12 de João, nós temos a primeira reação de um representante dele ali, naquele ambiente. Depois de Maria ter derramado, aquele perfume maravilhoso sobre os pés de Jesus, veja o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estavam ali, e que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai aqui, ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então vocês perceberam a presença de um inimigo ali? A presença de Judas Iscariotes, ou seja, onde o Senhor está agindo, onde Ele está verdadeiramente manifestando a sua própria presença, o que vai acontecer? Isso é um atrativo para o inimigo. Nós nos tornamos um alvo do inimigo, não tem a menor dúvida. Você está em batalha espiritual, meu irmão? Estamos em batalha espiritual? É assim. É assim. Ele, o inimigo, não quer que o Senhor seja honrado numa assembleia. Ele não quer que o Senhor Jesus torne-se a centralidade, tenha a primazia naquela assembleia. Então ele fará de tudo para criar cisânia. Veja o que o irmão disse. Ele falou uma frase e ele disse o seguinte: irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo estiver fazendo algo em você, na sua família ou numa assembleia, o inimigo se levantará ferozmente. O Espírito Santo começa a fazer uma obra na sua vida, na sua família, entre os irmãos. Você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. E virão problemas que você nunca imaginou que poderiam surgir daquele ponto ali. Muitos anos atrás, nosso irmão Gino e a Francisco, nós estávamos tendo uma comunhão, e ele disse o seguinte: ele estava numa casa onde havia uma reunião, e o Espírito Santo deu um discernimento para ele. Então havia lá um grupo não muito grande de irmãos, estavam compartilhando a palavra. Ele falou assim: eu vi no meu espírito, ele até falou um nome, Tas, um espírito maligno. Ele falou assim, ele entrou no meio daqueles irmãos e criou uma cisânia muito grande. E era um ambiente onde o Senhor estava fazendo uma obra. Então nós nunca imaginamos e não conseguimos medir o ponto de onde ele começa a se levantar para atacar uma assembleia. Então nós precisamos estar atentos, sempre com boca no pó. Sempre com boca no pó, para discernirmos os movimentos do Espírito Santo. Por que isso está acontecendo? Então, onde uma assembleia começa a ter uma característica que agrada o Senhor, onde ele começa a receber toda a preeminência, onde ele é o centro absoluto, onde ele tem toda a honra, os olhos do inimigo vão crescer. De certa forma, é um elogio para aquela assembleia. É um elogio. Então o Senhor precisa nos dar discernimento sobre esse assunto. O que há mais em Betânia? Alguns pensamentos apenas. O que há mais em Betânia? No capítulo 11, que é pertinho, voltem por favor, versículo 3 e 5.
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aqui a palavra amor aparece. Mas é interessante quando você vai examinar a palavra amor, falada a partir, no caso aqui, né, das irmãs de Lázaro, para dizer ao Senhor, está enfermo aquele quem amas, a palavra aqui é filéu. Aquele a quem o Senhor tem uma grande amizade, ele está enfermo. Jesus, quando ele responde no versículo 5, ora amava, aqui é ágape, agapau. Ou seja, Jesus tinha um amor profundo por Lázaro, não só tinha uma amizade. É interessante. Então, o que nós temos em Betânia? Nós temos um ambiente onde há amor. Amor. A Assembleia do Senhor, que agrada o seu coração, precisa ter amor. Mas precisa ter algo mais. Vamos ver um outro elemento da Assembleia. Versículo 11, do mesmo capítulo 11 que nós estamos aqui. Isto dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele não falou meu amigo Lázaro. Ele falou nosso amigo Lázaro. Isso fala-nos de koinonia, fala-nos que fiel é Deus que nos chamou para a comunhão bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que é Betânia? É um ambiente onde há não só amor, mas há comunhão. Há comunhão. Há comunhão. Já havia mencionado para vocês, né, em alto, que Betânia também é um lugar de perigo. A presença de Judas ali. A presença de Judas ali. Peguem João capítulo 13, por favor, só para vocês virem a relação que eu quero apresentar para vocês aqui. João capítulo 13, 27 em diante. E após o bocado, isso está naquela ceia, naquele ambiente de ceia que Jesus estava fazendo. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a quem lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vocês perceberam a associação de Judas com Satanás? A presença do inimigo em Betânia, conforme nós lemos lá em capítulo 12. Então Betânia é um lugar de perigo, é um lugar onde o inimigo espreita para roubar a nossa paz. Então montem todo o quadro na mente de vocês: acolhimento, né, a recepção, o ouvir da palavra, o serviço, a adoração. Nós temos a ressurreição. Nós temos aí essas realidades do amor, a realidade da comunhão, mas devemos estar atentos com o perigo que possa estar espreitando a Assembleia. E por fim, Betânia é um lugar onde se espera o Senhor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós já estamos então nesse ponto em que Jesus havia sido ressuscitado dos mortos. Ele está dando suas últimas instruções aos seus discípulos. Lucas 24, 50 a 52. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo ele levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Aqui está. Depois vocês podem associar, não vamos ler o texto, Atos 1, 9 a 11. É o mesmo quadro, dito na perspectiva de Atos, que é o mesmo Lucas que escreveu. Então nós temos aqui Jesus, então, sendo elevado aos céus para Betânia. E conforme eu falei, não preciso ir lá, só anotem Zacarias 14:4, fala-nos que quando Jesus voltar, ele colocará os seus pés na base do Monte das Oliveiras, onde fica
Betânia. Então nós temos um quadro lindo diante dos nossos olhos, né? O grande anseio do nosso amado Senhor é atendido em Betânia, não no sistema religioso. É em Betânia que ele é atendido. Jerusalém, aquela religião formal, sem vida, decepcionou profundamente a Jesus, mas Betânia atendeu o anseio do seu coração. Jesus encontrou um lugar, encontrou um ambiente onde ele pôde repousar a sua alma. Ele encontrou Betânia. E ele deseja encontrar Betânia, tanto individualmente falando, como coletivamente. Ele deseja que sejamos a sua Betânia. Betânia representa a realidade espiritual da igreja, a igreja que agrada o Senhor. Nosso anseio, a nossa oração é que ele encontre em nós a sua Betânia, que é o lugar de acolhimento, conforme já tenho falado, né? Lugar onde tem ouvidos para ouvir, serviço, adoração e etc. Que ele encontre individualmente falando e coletivamente falando. Lembre-se, ele voltará para Betânia. Então, ficam, vamos dizer, esses textos, essas pequenas reflexões diante dos meus irmãos, para vocês, inclusive, agregarem muitos outros pensamentos. Entender que uma aldeia chamada Betânia tem uma relevância impressionante na nossa vida. É um assunto que é mais do que para pensarmos, é um assunto para nos posicionarmos. Que isso aqueça o nosso coração, que nós não percamos de vista esta realidade. Que as nossas assembleias locais possam testificar os plenos direitos do nosso amado Senhor, onde atualmente o mundo tem negado esses direitos. Lembre-se, os direitos universais do Senhor são negados por causa da rebelião do homem, também da revolta do inimigo. Mas Betânia concede ao Senhor esses direitos. Ele voltará para Betânia para estabelecer o seu direito universal em todo esse mundo. Que você e eu façamos parte dessa realidade. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos. Que nós verdadeiramente sejamos constituídos numa Betânia para o Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos muitas graças. Muitas graças porque Tu falas ao nosso coração. E o nosso maior anseio é ouvir a Tua palavra com intencionalidade. Realmente ouvi-la para que sejamos modificados, mudados. Nosso maior desejo mesmo, Senhor, é que o Senhor encontre a sua Betânia em nós. Ganha nosso coração, toma nossos corações em tuas mãos, Senhor. Acha em nós aquele acolhimento que tanto tu desejas. Acha em nós, Senhor. Acha em nós aquilo que tu procuras. Faça de nós a tua Betânia. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, uma semana abençoada para vocês.